Olá, muito boa noite. Que bom é podermos estar novamente aqui no Unidos pela Palavra. Que bom é podermos nós poder abrir a palavra. Vou começar de novo. Boa noite, que alegria é podermos estar aqui novamente para abrir a palavra de Deus em conjunto e aprendermos mais sobre este Deus que nos ama de forma incondicional. Como já é costume, vamos iniciar com um hino para louvarmos o nosso Deus e hoje eu gostaria de vos convidar a cantarmos o hino número 103, Rude Cruz. Gostaria agora de vos convidar a que nós pudéssemos abrir a nossa alma a Deus através da oração. Convidar-vos a, se puderem, a fechar os vossos olhos para elevarmos uma prece ao nosso Deus.
Papá que estás no céu, Senhor, neste momento nós te agradecemos e louvamos porque podemos estar na tua presença, podemos abrir a tua palavra e podemos aprender mais sobre ti, Senhor. Derrama o teu Santo Espírito para que realmente ele nos possa tocar e aquilo que vamos falar esta noite possa servir para o nosso crescimento espiritual. É por isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Sabem que vivemos numa sociedade, e se calhar há países que este ainda é um problema maior do que em Portugal, que vive na realidade do endividamento constante. É muito comum haver alguns países em que as pessoas se endividam constantemente, dia a dia, para fazer as suas compras, para adquirir aquilo que eles querem, e muitas vezes as pessoas encontram-se em situações muito, muito, muito complicadas por causa deste acumular de dívidas. E conta-nos uma história que havia um jovem que, na verdade, fez um empréstimo não por coisas vás, não por coisas más, mas sim porque ele queria estudar na universidade, e a universidade era muito cara no país em que ele vivia, e então ele fez um empréstimo para poder pagar os seus estudos. Acontece que as coisas não estavam a correr tão bem como ele queria, e começou à altura de ter que pagar este empréstimo, ainda ele estava a estudar, e ele não tinha uma solução. E aquilo que se estava a avizinhar, aquilo que o jovem estava a ver que ia acontecer, é que ele ia ter que abandonar o seu curso de sonho, ia ter que mudar os planos da sua vida, porque na verdade ele não teria como pagar aquela dívida. E ele esforçou-se muito. Ele procurou trabalhar, procurou ganhar dinheiro para que realmente pudesse conseguir pagar esta dívida. Mas infelizmente o prazo do pagamento aproximava-se cada vez mais e ele não tinha encontrado uma solução. E a verdade é que a data passou e ele achou que não havia solução. Mas para sua surpresa, um dia chega à sua casa uma carta do banco a dizer que a dívida tinha sido toda ela liquidada, que não devia mais nada àquele banco. E ele assim percebeu que tinha os seus estudos pagos e pôde continuar a estudar para seguir o seu plano. Ele nunca descobriu quem fez aquele ato de bondade tremendo de pagar uma dívida tão grande. Mas a verdade é que ele sentiu que lhe foi dado algo que ele não merecia. E sentiu que, apesar de ele não merecer, aquilo tinha sido a solução para todos os seus problemas económicos, pelo menos naquele momento de tanta urgência. E sabem que o perdão bíblico não é Deus a fingir que o pecado não aconteceu. O perdão bíblico não é Deus a desvalorizar o pecado. É Deus a lidar com este problema enorme que nós criamos. Sabem que muitas vezes a nossa tendência é que nós não estamos habituados a receber coisas sem ter que dar nada em troca. Até, por exemplo, na altura do Natal, quando nós damos um presente, nós quase que automaticamente estamos à espera que a quem nós demos um presente, a pessoa também nos dê um presente. Quando nós temos uma amizade com alguém, nós estamos à espera de que esse amigo seja também um amigo de volta para nós. Nós confiamos neles e estamos à espera que eles confiem também em nós. Nós não estamos habituados a receber coisas de graça, nós não estamos habituados a perceber que não está em nós a solução para este problema. O ser humano tenta muitas vezes até compensar o mal que faz com coisas boas, de muitas formas. Talvez com boas obras, talvez sendo religioso, indo muitas vezes à igreja, rezando, orando, fazendo sacrifícios e sofrer para realmente poder compensar aquilo que fez errado. Ou então tentamos esquecer ou prometer que nunca mais vamos falhar.
Mas, meus caros, nenhuma dessas é a solução para os nossos problemas. O pecado não é algo que se paga com boas obras. O pecado não é algo que se paga com o dinheiro que nós damos na igreja. O pecado não é algo que se paga com a nossa vida religiosa e as boas ações que nós fazemos e o quão fiel somos em muitos momentos. Porque a partir do momento que nós pecamos uma vez, por mais que seja um pecado que até aos nossos olhos parece que não é importante, nós estamos verdadeiramente condenados e não há nada que eu possa fazer para me salvar a mim ou àqueles que eu amo. Eu posso tentar de tudo, mas nada do que eu vou fazer com as minhas mãos, nada do que eu vou fazer com a minha capacidade cerebral, nada do que eu vou fazer com aquilo que eu tenho vai pagar a minha culpa. Isto é muito fácil de nós vermos, mesmo pela lógica. Se alguém faz mal a alguém que nós amamos e essa pessoa vai à justiça, o que é que nós acharíamos se o juiz no final daquele juízo disser, olha, apesar dele ser culpado, apesar dele ter feito isto tão mal, ter feito mal a outra pessoa, como ele deu muito dinheiro aos pobres, como ele se portou muito bem, como ele deu dinheiro ao Estado, então não vai ser condenado. O que é que nós íamos achar? Íamos achar que isto era uma tremenda de uma injustiça. Por isso, não há nada que eu possa fazer que possa compensar o pecado que eu cometi. Em Efésios, no capítulo 1, no versículo 7, vai afirmar o seguinte: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. O perdão não podia ser mais claro. Vem pelo sangue derramado, não pelo nosso esforço. Às vezes nós temos tendência a desvalorizar o pecado, a pensar que uma mentira aqui ou ali não vai ter problema. Ou então o orgulho, é normal eu ter autoestima, é normal nós procurarmos desculpas para desvalorizar o peso do pecado que eu cometi. Procuramos tratar estas situações com leveza, mas a cruz mostra-nos algo. Mostra que a consequência do nosso pecado é tremenda. A Bíblia diz claramente que o salário do pecado é a morte. A consequência final, mais do que o sofrimento, mais do que a dor, mais do que tudo aquilo que está já a acontecer neste mundo, a consequência final, o castigo final pelos meus pecados é a morte. Porque, afinal de tudo, a vida é a coisa que nós temos que é mais preciosa. E não há nada que eu possa fazer que vá fazer com que eu não morra. E existem muitos seres humanos que procuram constantemente vencer a morte através de novas descobertas da medicina, através da ciência, através de coisas até místicas. Mas até hoje, e vou-vos dizer que não importa aquilo que aconteça, o tempo que passe, o ser humano não vai encontrar a solução para a morte. Na verdade, deixem-me dizer, talvez possa encontrar, mas não é fruto do seu esforço, não é fruto da sua pesquisa, não é fruto daquilo que faz. Porque a solução para o pecado, na verdade, ela já foi encontrada. Em Isaías, no capítulo 53, neste capítulo tremendo que nos fala sobre o sacrifício de Jesus, sobre a morte de Jesus por cada um de nós, no versículo 5 vai dizer: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. A cruz revela duas verdades ao mesmo tempo. O pecado é algo terrível. O pecado fez com que Cristo sofresse. Os meus pecados, as minhas decisões, fez com que Cristo sangrasse naquela cruz. E a segunda verdade tremenda que a cruz nos ensina é que o amor de Deus é imenso. Cristo não morreu porque Deus deixou de nos amar. Não. Cristo não morreu por isso. Muito pelo contrário, Cristo morreu
porque Deus nos amou até ao fim. E apesar de nós tantas vezes lhe virarmos as costas, apesar de tantas vezes nós negligenciarmos a nossa relação com Ele, apesar de tantas vezes permitirmos que o pecado entre na nossa vida e nos afaste de Deus, Ele continua-nos a amar de forma incondicional. E é por isso que em João 3,16 nós vamos encontrar um dos textos mais tremendos da Bíblia, que vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha a vida eterna. É por causa deste amor, incondicional que Jesus entregou a sua vida por mim e por ti. E é por causa deste amor incondicional que, apesar de nós não merecermos, num ato de graça, num ato de amor tremendo, num ato que nós nem sequer conseguimos explicar, Ele vai se entregar naquela cruz por cada um de nós. Nós podemos achar que o nosso pecado não é assim tão grave. Nós podemos até, pela lógica humana, justificar os erros que nós cometemos. Mas isso não vai impedir, não vai mudar o facto das consequências brutais das nossas ações. E sabem que eu diria até que a maior consequência do nosso pecado nem é a morte. A morte é uma consequência da separação que o pecado causa entre nós e Deus. Esta separação tem consequências terríveis na nossa vida. É por causa desta separação com a fonte da vida, que é Deus, que o salário do pecado é a morte. Em 1 de João, no capítulo 2, do versículo 1 ao 2, versículo 1 e 2, é apresentado Jesus como sendo o nosso advogado. Sabem que, além de Jesus viver o sofrimento que viveu por nossa causa, além daquela morte fundamental que tinha de acontecer para que nós pudéssemos ter uma esperança de salvação, Jesus continua hoje a trabalhar para a nossa salvação. Jesus continua hoje a fazer o trabalho de advogado, de intercessor, continua a mediar, continua a fazer desaparecer o fosso que existe entre nós e Deus por causa do nosso pecado. O facto de nós sabermos que Jesus morreu por nós, o facto de nós sabermos que Jesus é o nosso advogado, o facto de nós sabermos que a única coisa que precisamos de fazer para alcançar o perdão e a salvação é pedir perdão a Deus e acreditar e confiar e crer na morte de Jesus. Apesar de tudo isto, isto não é uma licença para nós pecarmos, para fazermos aquilo que nos dê na real gana, desculpem a expressão. É, na verdade, uma esperança que Deus nos quer dar e é algo que nos devia fazer perceber o quão grave é as ações que eu cometo. Então, na verdade, a cruz, além de ser a ponte e a forma que Deus encontrou para nos poder perdoar e salvar, também é um ato que nos devia fazer refletir sobre a nossa vida e sobre as nossas ações. Devíamos pensar e perceber o quão graves são as consequências do nosso pecado e querer abandonar este pecado. Mas sem dúvida nenhuma que ao mesmo tempo nós precisamos de ter a certeza de que este perdão do pecado está ao nosso alcance porque Jesus morreu por nós. A semana passada nós falámos, ou iniciámos, melhor dizendo, esta caminhada no caminho para o perdão. O primeiro passo que nós vimos que temos que dar é o reconhecer o nosso pecado, reconhecer que somos pecadores. E hoje estamos a falar do segundo passo, que é reconhecer a nossa dependência de Cristo. Reconhecer que não há nada em mim que me possa salvar.
Não há dinheiro que eu possa pagar, não há nada que eu possa fazer, não há nenhuma boa ação que me leve a que o meu pecado seja perdoado. Tudo o que tinha de ser feito para eu poder ter perdão já foi feito por Cristo. Aquela morte na cruz é o que me garante de que quando eu vou ter com Deus para pedir perdão, Ele me vai perdoar os meus pecados. Por isso, nós precisamos de responder algumas perguntas. Quando nós pecamos, corremos para longe de Deus ou corremos para junto dele? Quando nós pecamos, procuramos compensar o nosso pecado? Procuramos na nossa consciência dizer: bem, Paulo, é verdade, tu pecaste, mas fizeste coisas tão boas até aqui? Ou procuramos humildemente ter com Deus e pedir perdão a Ele? A culpa pode nos levar ao desespero, mas a cruz chama-nos de volta. A culpa, sem o conhecimento e sem perceber aquilo que Jesus fez por nós, vai nos levar à ansiedade, à depressão, à culpa, a não saber o que fazer, a sentir que não temos uma saída. Mas quando nós compreendemos aquilo que Jesus fez, quando nós percebemos que Jesus pagou todo o preço que nós tínhamos que pagar para nos salvar, então nós vamos poder encontrar uma paz sobrenatural, uma paz que é dada por Deus. Que Deus nos ajude a reconhecer as nossas falhas. Que Deus nos ajude a reconhecer esta necessidade que nós temos de Cristo. Há um hino tremendo no Inário Adventista que fala sobre esta graça que Deus nos dá. É o hino número 116, Maravilhosa Graça. Eu iria vos convidar a que nós pudéssemos agora cantar em conjunto para louvar ao nosso Deus este lindo hino. Maravilhosa graça, maior que o meu pecar, como poder cantá-la, como hei de começar, trouxe-me alívio à alma, e vivo em toda calma, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça com maravilhosa graça, como o firmamento é sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, tão sublime e doce para mim. É maior que todos meus pecados, mais profunda que o imenso mar. A Cristo vamos, pois, louvores dar a Deus honrar. Maravilhosa graça, traz vida perena, por Cristo perdoado, boa missão real. Sei que hoje sou liberto, vivo de Deus bem perto, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça com maravilhosa graça, como o firmamento é sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, tão sublime e doce para mim. É maior que todos meus pecados, mais profunda que o imenso mar. A Cristo vamos, pois, louvores dar a Deus honrar.
A graça de Deus é maravilhosa. Quão bom é poder perceber que não estamos dependentes de nós para a salvação, não estamos dependentes de nós para o perdão, estamos dependentes da graça de Deus, e Deus já nos garantiu que temos graça, que recebemos graça suficiente da parte dele. Gostaria agora de vos convidar a orar, mas antes de o fazer, gostava também de vos deixar o convite de deixar nos comentários deste vídeo os vossos pedidos de oração, aquilo que vocês querem apresentar a Deus, para que Deus possa atuar de grande maneira sobre essas situações. Deixem aqui os vossos pedidos, que nós nos comprometermos aqui na igreja a orar por cada um deles. Vamos orar? Papá que estás no céu, Senhor, hoje, de uma maneira especial, nós queremos te agradecer porque Jesus um dia veio morrer por cada um de nós na cruz. Obrigado, Senhor, porque apesar do nosso pecado, apesar das nossas falhas, apesar de tantas vezes cairmos, tu não desistes de nós e continuas de braços abertos para nos receber, Senhor. Obrigado porque a salvação não depende de mim. Obrigado porque a salvação não vem de mim, vem pelos méritos de Cristo, Senhor. Ajuda-nos a compreender esta verdade, ajuda-nos a viver de acordo com ela, Senhor. E ajuda-nos a constantemente procurarmos o teu perdão, confiantes de que aquilo que Jesus fez na cruz por nós é mais do que suficiente para que nós possamos ser salvos se aceitarmos e confiarmos em ti, Senhor. Paizinho, pedir-te uma bênção especial sobre cada pessoa, cada amigo que nos está a escutar, Senhor. E que apesar das suas lutas, apesar das suas dificuldades, ele possa encontrar a tua paz. E que cada um de nós possa entender que esta vida só faz sentido se tu estiveres ao nosso lado, Senhor. É aquilo que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Obrigado porque podemos estar juntos esta noite a aprender mais sobre a palavra de Deus, mais sobre o perdão de Deus, mais sobre a graça de Deus, mais sobre a morte de Jesus por cada um de nós. Que mensagem e que Deus tremendo que nós temos. Que Deus os possa abençoar muito, e espero poder contar convosco aqui na igreja, quem sabe no próximo sábado. Que Deus vos abençoe muito e até lá.